Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje do Café com Política é o prefeito de Sabará, Wander Borges, do PSB. Bom dia, seja bem-vindo, prefeito. Bom dia. Então, a gente agradece a sua participação aqui no Café com Política, esse quadro que a gente criou aqui, debate assuntos importantes, política, economia, administrativo também da cidade. E eu pergunto ao senhor, como é que Sabará tem passado por esse período de crise, né? Que é a situação de todos os municípios hoje. A gente está iniciando um ano, é um ano eleitoral, a gente nem vê os prefeitos falando em eleição, se preocupando com isso, eleição do Estado, tal e tal, porque tem uma coisa muito mais importante, né, prefeito? Que é a situação econômica dos municípios. Bem da verdade, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E realmente, ano próximo passado, foi um ano assim, de muito sofrimento, de muita angústia, né? E de muita dedicação ao trabalho, né? Mas fora todos os problemas enfrentados, o que a gente vê é que o serviço público hoje, a atividade meio do serviço público, ela está cada dia mais robusta, necessitando cada dia de mais energia e mais gasto, sobretudo em recurso humano, para você tentar fazer alguma coisa. Com isso, a atividade fim, né, aquela atividade que é de atendimento ao nosso cliente, que é o cidadão, ela está extremamente prejudicada. E isso, a tendência, se não houver uma mudança, é de cada dia aumentar e sucumbir, porque o cidadão hoje ele cobra e ele não está recebendo os benefícios. E a máquina continua com o gasto de serviços, né? Igual nós mesmos lá, entendeu? Temos 4.000 servidores, tá? E precisa de dar resposta ao conjunto da sociedade. Nós, no ano passado, né, logo após as eleições, nós não tivemos a transição, né, que era determinada por lei, tivemos que entrar na justiça, então só fomos saber das coisas da cidade a partir de janeiro, fevereiro, e aí sim começamos a tomar algumas providências. Tá? Para você ter uma ideia, a nossa cidade hoje, né, logo quando chegamos, nós temos um débito de precatório da ordem de 44 milhões de reais. Precatórios de terrenos, de questões que foram desapropriadas pelos idos de 1985, 86 e que teria até 2020 para serem pagos, ao ponto de no ano próximo, né, que passou, o Tribunal de Justiça sequestrou recursos da própria prefeitura, independente de qualquer questão. Conseguimos uma meia vitória, uma vez que esse prazo, através de uma medida provisória, foi prorrogado para 2024. Mas todo mês você é obrigado a arcar com essas despesas que outrora, lá atrás, alguém desapropriou o terreno de um outro, não fez o acordo, não pagou e deixou. Aí vem juros, correção, multa, né? E isso acaba elevando muito o custo. Pra você ter uma ideia, um terreno hoje que você faria uma negociação lá por 1 milhão, você está gastando 5, 6 milhões. E é dinheiro do conjunto da sociedade que poderia estar sendo direcionado a um fim, né, de uma política pública de saúde, de educação, de segurança pública. Prefeito, eu quero até aproveitar para convidar o nosso ouvinte, nosso seguidor na live, que é morador de Sabará, para mandar a sua pergunta. Pode mandar pela live aqui no Facebook do Jornal Tempo, pode mandar também pelo nosso WhatsApp, pelo 988-100-917, 988-100-917, se você tiver pergunta para o prefeito Wander Borges. O senhor falou aí que é necessária uma mudança nos paradigmas de administração mesmo diante desse quadro de crise aí que o senhor relatou, esse quadro dramático. O senhor defende, assim como outros tantos prefeitos que vira e mexe a gente ouve aqui na rádio, uma mudança do pacto federativo, essa coisa da concentração excessiva de recursos nas mãos do governo federal, algo em torno de 70%, e quase nada nas mãos do município, que é onde, de fato, o problema acontece? Olha, com certeza, né? Hoje, né, a questão do controle social através do conjunto da sociedade, ele já tem capacidade suficiente de gerenciamento quando você traz a população para pensar junto e para definir as regras do jogo, das obras, dos serviços a serem feitos. O que se vê realmente é uma concentração maciça de recursos, né, sobretudo aí no governo federal, tá, mas também no próprio governo do estado, e aonde o cidadão vive, onde é que ele está no dia a dia, sempre em segundo plano, em terceiro plano, né? E tem alguns encaminhamentos que às vezes, né, o governo quer ditar regras, né? Vamos dar um exemplo.
às vezes o governo abre um processo, num Brasil que é totalmente heterogêneo, para a construção de UBS. Mas aí é o seguinte, você viabiliza, né? Aí você faz intermediação política, chega aquele recurso para a UBS, mas às vezes a necessidade é do custeio das UBS e reformas já existentes. É colocar ali o pagamento do médico, colocar o medicamento, os equipamentos, essa coisa como um todo. Então, sim, precisava, sim, eu acho que a máquina Estado, né, em todas as suas instâncias, se federal, estadual, municipal, ela tem que ser diminuída a bem do cidadão. Prefeito, e quais foram as medidas que o senhor tomou agora no ano passado, ou mesmo está tomando nesse início de ano, para tentar compensar essa falta de repasses do governo? Olha, a primeira coisa que a gente fez foi tentar gastar menos fazendo mais, ou fazendo mais com menor gasto, né? E segurar de todos os jeitos, né, na medida do possível, que eu vou te dar, às vezes você licita uma obra, você licita um serviço, você licita uma compra de hortifruti granjeiro, você licita qualquer coisa, sabe? Mas você não tem parâmetro depois, quando você começa a receber aquilo, de controle efetivo. Você controla até certo ponto. Tá, vamos lá, você licitou bloco, tá? Bloco para fazer construção de muro. E aí, quer dizer, só se você pedir para fazer uma perícia na composição do tanto de cimento, do tanto de brita, do tanto de areia naquele bloco. Você recebe. A hora que você vai lá, que ele está soltando na mão, o que você faz? Você devolve, aí você entra em litígio. Então são várias questões que realmente, quer dizer, e aí você tem que, mais uma vez, tem que trazer a sociedade para estar acompanhando. Porque hoje, né, existe aí uma intolerância social muito forte, e com toda a razão, né, já visto todos os problemas que nós estamos vivendo, desemprego, salário baixo, né, aí a questão de diminuição de renda, essas coisas como um todo. Mas a sociedade tem que entender que o governo somos todos nós, ela é participativa desse processo. Então a gente trabalhou do ponto de vista de segurar ao máximo algumas coisas, né, de gasto e tudo, mas com muita dificuldade, porque a própria lei, ela é muito interessante. Como é que é a despesa da prefeitura? A despesa é fixa e a receita é estimada. Então você tem um grau de despesa que não está na sua mão o controle. E a receita depende da atividade econômica do país e do mundo, tá? E da própria cidade como um todo. Então, se você arrecada menos, mas no final do mês, o salário do servidor tem que ser depositado. Senão você não motiva, você não trabalha, você não ganha produção e efetividade. Prefeito, diante de toda essa dificuldade, o senhor que é inclusive um prefeito experiente, já esteve outras vezes à frente da Prefeitura de Sabará, acho que já é o quarto mandato do senhor, né? É o terceiro mandato, pois é. É o momento mais complicado que o senhor viu na vida até hoje da administração pública? Olha, em 1997, no dia 1º de janeiro, quando eu assumi a Prefeitura de Sabará, nós tivemos uma tromba d'água aqui no estado, sobretudo na região. Em Sabará levou praticamente 8 pontes, entre elas a ponte Santo Antônio de Roça Grande, sobre o Rio das Velhas, sabe? Morreram 4 pessoas soterradas no bairro Alvorada, na Rua Flamengo. Tivemos mais de 280 casas totalmente danificadas, 3.000 desalojados. Mas eu te falo, olha, esse momento é o momento mais crucial, porque nós estamos enfrentando um momento de gestão, é um momento de desafio de organizar a gestão. Lá atrás você sabia, olha, tem que fazer aquele muro, então você ia fazer o muro. Agora é você fazer a mudança de comportamento das pessoas acerca da necessidade atual do conjunto da sociedade. E aí é mais difícil, sabe? Que aí você tem que fazer treinamento, você tem que capacitar, né? O próprio funcionário, ele tem que ter o desejo também dessa participação efetiva. Aí entra no que eu falei, né? Baixa remuneração, o achatamento da renda, o distanciamento do salário em relação às necessidades básicas do cidadão. E isso tudo está fazendo com que as pessoas fiquem mais desmotivadas. Prefeito, quando o senhor fala de trazer a sociedade, eu entendo também que isso, os políticos como um todo, tal. Como é que está o relacionamento do senhor, da prefeitura com a Câmara Municipal? Por exemplo, em algumas cidades, em alguns municípios mineiros, a gente vê a Câmara fazendo a parte dela, devolvendo até recursos também para o município, nessa tentativa de ajudar nas contas nesse momento de crise. A Câmara Municipal de Sabará também está tendo essa postura nesse momento? Não, no caso de devolução de recurso, não. Mas no caso de participação, é uma participação absoluta.
Tanto é, vamos dar um exemplo, nós estamos fazendo uma restauração de uma igreja centenária chamada Capela do Senhor Bom Jesus, no bairro Morro da Cruz, dentro do patrimônio histórico cultural da nossa cidade. No ato da negociação foi chamada a Câmara e foi chamada a comunidade. E a palavra foi, olha, vocês fiscalizem, vocês ajudem, entendeu? E no caso da sociedade, quando a gente pede apoio, não é apoio financeiro, é apoio motivacional, para dizer, não, esse é o caminho, eu estou aqui, esse bem também pertence a gente. Porque você pega o exemplo dessa capela, ela ficou 4 anos e meio fechada. Quer dizer, é um bem da cidade. Mas por quê? Porque quando a primeira goteira saiu lá em cima, alguém, em vez de ir lá trocar a telha, preferiu colocar um balde embaixo. E aí depois uma coisa que era de 50, 100, 200, 300 reais, virou agora o que virou 700 mil, que será entregue em junho de 2019. Tá? Então nós estamos sim, em cada lugar, pedindo à população, olha, participa, vem, nos ajuda, mostra os caminhos. Obviamente é um diálogo muito complexo, né? Cada um tem uma avaliação disso, né? Uns passam dos limites, outros nem tanto, uns fazem certo, outros fazem errado, mas você tem que tentar ir configurando isso aí. Prefeito, o senhor falava mais cedo, reclamando da concentração de recursos nas mãos da União, nas mãos do Estado também. E aí eu pergunto, como é que está a relação hoje do senhor com o governo do Estado, com o governador Fernando Pimentel? Sim, olha, eu fui deputado por muitos anos, né? Fui secretário de Estado, entendeu? Do governo do PSDB e tudo, mas eu não tenho esse tipo de problema. Eu acho que, independente da gente, às vezes, entendeu, você está em partido diferente, eu acho que nós temos pessoas que têm que conviver, que têm que ser republicana, que têm que ser institucional. Então, uma relação assim boa, né? E diante de um quadro, a gente brinca, já tem muita gente para botar fogo no negócio, certo? Então, é a gente serenar e qual o caminho que o país tem? O país precisa de produzir mais, precisa ter mais efetividade. Às vezes você pega lugar que você precisa de 5 pessoas para fazer o serviço que um faria. Né? Você pega agora, por uma coisa que está acontecendo no Brasil afora, né? As matrículas nos ensinos iniciais da educação, elas são, entendeu, em gráfico ascendente, mas quando vai chegando no 8º, 9º ano, a molecada já está largando a escola, o primeiro ano do ensino médio já não quer fazer, sabe? E aí agora vem para um outro fenômeno que vai acontecer na questão da faculdade. Com a questão da empregabilidade, esses meninos já estão questionando até que ponto vale a pena eu estar lá fazendo e eu tenho que buscar outro caminho. Então o Brasil tem que repensar e refletir sobre isso, e encontrar um caminho de produção, de efetividade. Porque senão você vai ter cada dia menos produção, só que todo mundo, todo dia come, bebe, dorme, tem suas necessidades básicas e tem custo, né? Você vai para a saúde. A saúde é um outro desastre. À medida que você tem, entendeu? As pessoas, entendeu? Com alguns hábitos nada convencionais, isso chega na ponta lá do sistema de saúde, sabe? E aí você vê que isso é coisa recorrente. Pessoas com 45, 50 anos, que a gente vê claramente que por diversos motivos acabam desistindo da vida. Aí esse sujeito, ele se entrega à obesidade, ele se entrega ao álcool, à droga. E esse cara é recorrente do sistema de saúde brasileiro. E isso aumenta sobremaneira o custo. Então nós temos um problema cultural. Quer dizer, será, não sei, reinventar o ser humano, pegar a meninada que está vindo aí agora e falar, olha meu filho, tem que ser assim. Hoje a situação é tão complexa e dramática que se deixar, o sujeito, entendeu, pega o carro dele, quem está dentro da padaria para comprar o pão. Ele sequer consegue fazer uma caminhada de um quarteirão para falar, isso aqui vai melhorar meu batimento cardíaco, entendeu? Vai diminuir a diabetes, vai melhorar nisso, naquilo. Não tem esse pensamento. Então precisa adquirir alguns hábitos e isso tem que ser fortalecido, entendeu? Via política pública. Prefeito, nós também gostaríamos de ouvir a opinião do senhor relacionada a essa questão eleitoral, obviamente. A gente está em 2018 já, e ainda partindo dessa questão que o senhor está falando de renovação, de precisa encontrar novos meios de administrar no país ou mesmo no Estado, o seu partido, o PSB, até então, tem anunciado o nome do ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, para se candidatar ao governo do Estado. O senhor é a favor da candidatura dele, o senhor dentro do partido, ou faz parte da ala que acha que esse assunto deveria ser melhor discutido? Porque apesar do nome dele ter sido colocado pela presidência nacional, inclusive, dentro do partido há quem seja contra. E o senhor, de qual lado está? Não, eu acho o seguinte, eu acho que é um direito legítimo de qualquer um ser candidato ao governo, né? Seja o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do correligionário do nosso partido, é um direito dele. Só que é aquilo que você disse,
né? Assim, a preocupação hoje ela está tão voltada para as gestões, para os desafios de manter pagamento em dia, salários em dia, 13º em dia, atender o serviço de saúde, entendeu? Que a preocupação com isso ela está sendo só daqueles que realmente têm essa pretensão, entendeu? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco, sabe? E aí tem que fazer a discussão, você não ganha uma eleição sozinho, aí você tem que fazer os acordos, tem outros atores no processo e a tendência de aparecer cada momento, entendeu? Mais gente, mas isso no final, quando vai chegando lá para maio, junho, isso começa a ter uma convergência, né? A gente precisa hoje falar assim, olha, o que vai acontecer no Brasil? Ninguém sabe. Mas o senhor o apoiaria, Márcio Lacerda? Olha, se for uma decisão do partido, entendeu? Nós estamos na caminhada, sabe? Só que, quer dizer, essas coisas, ela tem que ser melhor discutida, tá? Lá na frente. As pesquisas vão indicar essa condição, tá? Porque às vezes tem candidatura que vai, não, eu sou candidato para fazer negociação para segundo turno, sabe? Tá? Então, quer dizer, esses direitos legítimos, constitucionais, e até melhora o debate, sabe? Eu acho que trazer as fórmulas novas, entendeu? De gestão, de organização, né? Eu acho que nós temos bons nomes na política de Minas e a ideia é encontrar um caminho, né, para que realmente as coisas possam caminhar, entendeu? Eu não vejo nenhum inconveniente. Aí você vê o Márcio postulante, entendeu? O Diniz é postulante, o próprio governador, parece que esse salvo melhor juízo também é postulante como candidato a reeleição, vai falar do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, falar do prefeito de Betim, o doutor Medioli, entendeu? O Rodrigo Pacheco, do PMDB, entendeu? Eu acho que muita gente, entendeu? Com gabarito suficiente para tocar Minas Gerais, mas tem que encontrar uma convergência a favor de quem? A favor do cidadão que nos espera e espera uma política pública de qualidade e melhor apoio a eles. Prefeito de Sabará, Vander Borges, do PSB, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, falar certamente para o cidadão de Sabará que está nos ouvindo nesta manhã. Eu que agradeço, desejo a vocês também um ano com muita saúde, com muita paz, muito sucesso, né? E parabenizar pelo trabalho de vocês, levando a informação ao conjunto da sociedade mineira, especial aqui dessa região metropolitana de Belo Horizonte.